senhor celebra a Páscoa? Os pães asmos? Não. O senhor tira as 5 especiarias da sua casa? Não. Então como o senhor sabe o que o Paulo tá falando? Lendo o texto. Não, mas ele não tá falando Lendo disso. o texto. Vamos lá. Só conhece o que Paulo tá falando, que faz o que ele fazia. Pastor, com todo respeito, provavelmente eu conheço bem esse assunto, mais que o irmão. Não. Provavelmente. Mas... Então, o que acontece com o apóstolo Paulo, né? Em Coríntios, ele vai celebrar festas. E ele vai ordenar as pessoas fazer a festa da maneira adequada, não da maneira errada que estavam fazendo. Eu pergunto pro senhor, como que ele vai celebrar uma festa se ninguém mais precisa? Porque o senhor falou o seguinte lá atrás. O senhor falou, a partir da morte do testador, começa a valer então o Novo Testamento. É o que a Bíblia diz. Tudo bem, é o que a Bíblia diz. Eu só li o texto. Tá bom, tudo bem, a Bíblia diz. Então, se a Bíblia diz, então ela entra em contraversão. Por quê? Se eu tenho agora uma nova forma de celebrar a Deus, por que os apóstolos estão em Atos dos Apóstolos capítulo 2, na contagem do Homer, na celebração de Shavuot, que é o Pentecoste? Boa. Por que eles estão ali? Boa pergunta. Jesus já se acendeu. Vamos lá. Eles estão ali. Então, vamos lá. Essa é uma pergunta muito boa, fantástica. Bom, primeiro, as regras para os judeus, elas são, muitas delas, não todas, mas muitas delas, pastor, são para sempre, como por exemplo o Shabat. Não acho errado um judeu original, descendente de Abraão, que observa o sábado. Aliás, Romanos capítulo 14 fala que um faz distinção entre um dia e o outro julga igual todos os dias e Deus o recebeu como seu. Então, uma pessoa que, como Paulo, prefere guardar o sábado e tudo mais, eu não vejo problema nenhum, porque lá em Deuteronômio capítulo 5, está dizendo que a guarda do sábado é para os filhos de Israel que estiveram lá durante o exílio, durante a escravidão egípcia, e como descanso eles vão descansar semanalmente e tal. Em Colossenses 2, a Bíblia diz que o sábado é sombra de Cristo, que havia de vir. Então tudo termina em Cristo. Agora, os judeus não apenas estarem lá no dia de Pentecostes, mas por que eles estavam lá no dia de Pentecostes? Eles estavam lá para pregar, eles estavam lá para orar. Não tem no rito judaico do Pentecostes, a gente fala Pentecostes, né? Mas é a festa das semanas, de Shavuot. Mas vamos falar que todo mundo entende. Lá na festa de Pentecostes, não tem uma regra de ficar todo mundo sentado nas cadeiras orando. Não existe isso nessa regra. Agora, os apóstolos, os discípulos de Cristo, estavam ali para um outro propósito. E esse outro propósito terminou em 3.000 conversões. Então eles viram ali uma grande oportunidade. Assim como Paulo começava a pregar a partir da sinagoga, assim como ele apresentava Jesus primeiro aos judeus, especialmente no capítulo 10, sempre a partir das sinagogas. Agora, essa mudança de antiga para nova aliança demora muito para cair a ficha para todos os apóstolos. Por quê? Porque Jesus não avisou exatamente. Quem vai entender isso é o Novo Testamento, a partir do texto que eu li aqui de Hebreus capítulo 9, versículo 16. Com a nova aliança, com a morte do testador, acontece a aliança. Agora, o último versículo do capítulo 8, que isso é o capítulo 9, o último versículo do capítulo 8 fala assim, que quando uma aliança, falando da antiga aliança, está próxima de... Peraí, deixa eu ler o texto que fica mais fácil, peraí. Hebreus 8, o último versículo. Peraí, só um minutinho. Desculpa, eu acho que eu passei aqui do minuto, mas eu já te passo, quer ver? Quando ele diz nova aliança, automaticamente torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. É o que a Bíblia diz sobre a antiga aliança. E o pastor César, ele fica que a lei nova, a nova aliança, ela é superior. Isso daí já foi definido, todos nós aceitamos que a lei é superior. Porém, era superior porque ela tem características que foi predita. Quando ele falou que eu não sou, de Israel, que ninguém é de Israel em relação aos cristãos, então eu não posso também colocar Jeremias 31 como uma aliança para mim, porque eu farei uma nova aliança com a casa de Judá e Israel. Então não é para os goins, para os gentios. Está escrito lá. Então, quando Cristo faz essa aliança e nos dá a oportunidade de ser inseridos na fé, porque nós, segundo Romanos 11, a própria carta do apóstolo Paulo, fala que nós somos o jambuzeiro que fomos enxertados na oliveira. A raiz da oliveira é Abraão, Isaac e Jacó. A raiz da oliveira. E toda árvore, no meio dela passa uma seiva, que é para nutrir os seus ramos.
aquilo que está enxertado. Logo, eu cheguei cheio de seiva de um jambuzeiro. Porém, a raiz está me mandando nutriente. De quem? Abraão, Isaac e Israel. E toda a árvore genealógica. Quando ela passa a seiva, que é o nutriente da palavra por mim, eu me torno um ramo natural. Aí o apóstolo Paulo vai falar assim, ó, vocês não se gloriem porque vocês foram enxertados, porque Deus não poupou nem os naturais, imagine vocês. Então hoje eu vejo que a igreja, ela tem ainda um espírito meio antissemita, ela é contra os judeus. E o apóstolo Paulo, né, ao contrário do que o pastor César defendeu lá, que eles estavam ali por uma oportunidade, não. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, eles estavam na contagem do Homer. Contagem do Homer é mandamento, porque de Páscoa até Pentecoste, você tem contagem ali de 7 semanas inteiras. Eles estavam cumprindo-se os dias, está escrito assim. Quando chegou o dia da celebração, eles estavam reunidos todos em mesmo lugar, porque Levítico 23 vai falar que o mandamento é estar todo junto para a celebração da festa, porque essas são as minhas solenidades, assim diz o Senhor. E quando ele estabelece lá em Levítico 23 as solenidades, ele fala, é estatuto perpétuo, e o que é perpétuo é para sempre. Pode ver que em 1 Coríntios capítulo 5, no verso 7, o apóstolo Paulo vai falar assim, ó, versículos 6 e 7. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho para que seja uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Ele está falando de uma festa, ó. Pelo que façamos festa, não com fermento velho. Ele está falando da festa dos pães asmos. Então ele está ainda praticando. Como que após a morte de Jesus não se pratica mais? Todos praticaram, os apóstolos praticaram. Então eu vou seguir, um exemplo, pastor César, eu vou seguir os pais da igreja, Marcião, Valentiniano, Inácio de Antioquia, Marcião, ou eu vou seguir não aqui? É pai da igreja. Não, enfim, porque ele estabeleceu o Novo e Velho Testamento, né? Ele Também canonizou não, isso, ele canonizou, tá no Google, põe no Google aí, gente. Tá então, no Google. Procura uma fonte mais confiável que o Google. Naquela outro debate, o senhor falou que... Calma aí, o Marcião... Repete o que eu falei no outro debate, eu não sei o que você... Não, no outro debate, o senhor falou assim, gente, dá uma clicada no Google. Agora o senhor fala que o Google não é uma fonte confiável. O Google não é uma fonte confiável para conhecimento acadêmico. O senhor acha que é? Também é. Então, na sua opinião... Nós temos que buscar todo o conhecimento. É o responsável pelo cânon. Ele deu essa nomenclatura Novo e Velho Testamento. Velho Testamento, antiquado, ultrapassado. Um Deus malvado que pune. Novo Testamento, um Deus bonzinho que perdoa todo mundo, que é segundo a teologia da graça. Então vamos lá. O texto de Romanos capítulo 11, quando fala da oliveira, a oliveira não é Abraão, Isaac e Jacó, irmão. A oliveira, eles também estão na oliveira. A oliveira é o que salva. Jesus Cristo diz que ele é a oliveira verdadeira. Então a oliveira verdadeira tem a ver com o tronco da salvação. Sim, eu falei a raiz. Abraão, Isaac e Jacó, a raiz da fé. Mas a seiva que está na oliveira é a palavra. É Cristo. Cristo é a palavra. Ele é a palavra, ele é o verbo, ele é a oliveira verdadeira, ele é a oliveira cultivada. Agora, a salvação, lá em Jeremias 31, então não é para os eu vou falar em português, não é para os pagãos. Sim. Não mesmo. João capítulo 1 veio para que era seu. Os seus não receberam. É óbvio que na sabedoria de Deus, o plano já está determinado antes da fundação do mundo, mas inicialmente é para gentios. A igreja, a primeira fase da igreja, ela é 100% judaica. O primeiro pagão, o primeiro joelho a se dobrar é o de Cornélio, no capítulo 10, fechando a 70ª semana de Daniel. Então, essa ideia de que, e as festas? Não, todos os judeus fazem as festas, mas aonde na Bíblia tem uma ordenança para que a igreja cumpra isso todos os anos, igual tem no Antigo Testamento. Você tem um versículo para mostrar? Não, eu tenho eles celebrando. Não, então, vamos lá, eles são judeus. Sabe por quê? Então, não tinha esse problema. Então vamos lá, naquela época. Então vamos lá, os judeus são ordenados a celebrar não só essas festas. Tem muitas festas dos judeus, muitas festas. Agora, qual delas a Bíblia manda que a igreja observe regularmente? Qual, pastor? Não existe uma distinção. Então pronto. Então se não existe, então o senhor faz porque o senhor quer. O senhor faz porque o senhor entende. A igreja, ela é doutrinada pelos apóstolos. Atos capítulo 2, 42. Seja meu imitador como eu sou de Cristo. Na doutrina dos apóstolos. Qual que entendeu? A doutrina dos apóstolos é o que os apóstolos escreveram.
Essa é a doutrina dos apóstolos. Então, aonde está escrito nos apóstolos que há uma ordem para que a igreja anualmente guarde qualquer das festas a igreja judaicas? a igreja de Coríntios é uma igreja gentílica ou uma igreja judaica? Uma sinagoga? A igreja de Coríntios. A igreja de Corinto... É uma sinagoga, a mas igreja é de Corinto, que ela começa numa sinagoga para judeus e depois, lá na frente, alcança pagãos. Tá. Essa fala aqui é para judeu ou para pagão? Judeus? Então, Judeus que estão se convertendo a Jesus. em Coríntios. É. Ele tá falando para judeus em Então, mas, Coríntios peraí. para eles celebrarem a minha festa. pergunta é essa. Qual é a festa? Festa dos pães asmos. Então, festa dos pães asmos tem a ver com o quê? Sem Com a fermento. Páscoa. Sim. Certo? Certo. A festa dos pães... Não existe festa de pão asmo, pastor, o senhor que gosta das festas, Sim. sem a Páscoa. Sim, não existe. Na atrelado. verdade, a festa é a Páscoa. Sim, tá atrelado. Os pães asmos é um rito da festa, Sim. certo? Mas é uma mitzvah, é um mandamento. Então, vamos lá. Aquilo que o senhor chama de mitzvah, que é para os judeus, já que o senhor gosta do hebraico, o hebraico não permite proparoxítona, não é mitzvah, é mitzvah. Mas vamos lá. Aquilo que é para os judeus é a Páscoa. O apóstolo Paulo, nesse texto que o senhor está apresentando, ele diz que Cristo é a nossa Páscoa. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Ou seja, quando é que Jesus Cristo cumpre a festa da Páscoa? Na última ceia, meu Deus do céu. Quando ele disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. Que horas Jesus morreu? 3 da tarde. O que acontece 3 da tarde na festa da Páscoa? A degola do Cordeiro. Então Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por causa disso, a Páscoa para nós tem uma nova leitura. Nós não celebramos a Páscoa igual nos moldes judaicos, embora eu defenda que tem que ser sem fermento, não sei o que, tá tudo bem. Agora, a Páscoa nossa não é a Páscoa judaica. Não é a Páscoa judaica. O senhor celebra a Páscoa judaica dos 4 cálices? Sim. Celebra. Então, mas os cristãos não celebram. Então, por quê? Eu vou explicar o porquê para os ouvintes. Pega o Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, você vai ver essa fala que o pastor César tem. Esta fala é do Concílio de Nicéia, que eles vão falar assim, como que o judeu sabe se é a data mesmo? Aí começa a ideia de que... Eu não disse isso, tá? Sobre a questão da confusão das datas. Não, o senhor falou da festa que é uma outra. Eles estabeleceram isso em Nicéia. Tá daí, só ver, Concílio de Nicéia. Que às vezes o cristão ele é preguiçoso para ler, porque é muito conteúdo. Mas é só ler, gente, é só ler, tá lá explícito. Eles definem uma nova data para a celebração da Páscoa, igual teve agora. A Páscoa dos cristãos é comer chocolate, é celebrar a ressurreição de Jesus, é um comércio, enfim. Mas o Pêssar bíblico, né, que Jesus estabelece, a ceia, é uma celebração de mandamento, por isso que Jesus está fazendo. É a última que ele celebra, lógico, depois ele se sobe, como que ele vai celebrar se ele se acendeu? Não tem como. Mas os discípulos continuam celebrando. Olha aqui o apóstolo Paulo falando. Pode ver que ele vai falar para a igreja de Coríntios também sobre... Vamos lá, que texto que Paulo falou dessa Páscoa? No Coríntios capítulo o quê? 5. Tá, que mais? No versículo 8. Só que eu queria definir só uma coisa. O senhor coloca uma lei... para o gentil. Vamos analisar o texto, ó, vamos lá. Não. Ó, lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, como sois de fato. O que Paulo está dizendo aqui, todos aqueles ritos que têm a ver com a Páscoa são aplicados espiritualmente no cristão. O senhor celebra a Páscoa? Os pães asmos? Não. O senhor tira as 5 especiarias da sua casa? Não. Então como o senhor sabe o que o Paulo está falando? Lendo o texto. Não, mas ele não tá falando Lendo disso. o texto. Vamos lá. Só conhece o que Paulo tá falando, que faz o que ele fazia. Pastor, com todo respeito, provavelmente eu conheço bem esse assunto, mais que o irmão. Não. Provavelmente. Que seja. Mas vamos lá. Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como vocês são. Você é a massa, pastor. Exato. Por isso que celebramos. Então o fermento... Então, vamos lá. O que Paulo está dizendo aqui, meu irmão, é que o fermento aqui não é o fermento não é, eu sei. Biológico. Eu sei que não. Você é a massa. Aí ele continua. Para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois Cristo também, o nosso Cordeiro Pascal, a nossa Páscoa, foi imolado, foi morto. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento. O senhor tira o fermento? Tiramos da nossa casa. Então, senão você tira o velho fermento. Você está contra isso que Paulo está dizendo. Não. Então, ele está dizendo assim, então celebrem a festa. A festa que ele está falando é a morte de Cristo, que o cristão deve comemorar
porque é a partir da morte de Cristo que você é salvo. Por isso celebramos a festa, não no esquema do velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade. O que Paulo está falando não é que o cristão tem que tirar os fermentos, meu Deus do céu. Ele está dizendo que é outra coisa. Então, se eu está lendo um texto, você fala assim, o senhor conhece a festa? Com todo respeito, provavelmente eu celebrei essa festa em Israel pelo menos umas 50 vezes. Então, eu conheço o assunto. Agora, não é disso que ele está falando, meu irmão. É só ler o texto. Lendo o texto, ele está dizendo, não é o fermento... Mas não é o fermento que fermenta pão que é o problema. Não, mas é não o fermento isso que eu tô falando. Porque a massa é a pessoa. Tudo bem. Então Paulo está aplicando. Isso é a interpretação do texto. Tá tudo certo. A interpretação, o raciocínio tá certo. Exato. Então, mas por que celebramos a festa? Por que usamos elementos naturais para entender o espiritual? Por que eu vou fazer a busca na minha casa, a varredura das especiarias que eu devo remover? Para que eu faço isso? Em alusão ao que eu tenho que fazer na minha alma. Eu tenho que fazer a busca. O que me fermenta? O que me torna uma pessoa emotiva, uma pessoa estourada? Eu tenho que tirar isso da minha vida. Pronto. Mas para fazer isso... Celebra essa Páscoa. É isso que a gente celebra.